Hoje eu queria falar com os irmãos, pensar juntos sobre algumas coisas que existiam na vida de Abraão que fizeram com que de fato ele deixasse esse legado. O pastor Naum pela manhã falou sobre a importância e contou muitos exemplos, até mesmo do pai dele, do pastor Valdir, toda a experiência que marcaram a vida do pastor Naum pela manhã. E hoje eu queria voltar ao personagem central, Abraão, e poder pensar sobre algumas coisas que ele fazia no seu ambiente familiar, que eu e você hoje precisamos também manter. No culto da tarde, eu preguei um sermão que é completamente diferente desse. É um sermão falando sobre as promessas do Senhor. Então, se você veio hoje falando, poxa, promessa seria mais legal que isso, não fique triste, você entra lá na internet e assiste depois, tá bom? Mas eu, de fato, fiquei muito incomodado no término do culto, pensando em pregar um outro sermão, e é isso que iremos fazer agora. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 7. Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 7. Esse texto que nós iremos ler, ele está na sequência do chamado de Abraão. O começo do texto de Gênesis, no capítulo 12, é quando o Senhor se revela a Abraão e o desafia, trazendo um chamado a Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para um local onde o Senhor haveria de revelar a Abraão. E nesses 3 versículos que nós iremos ler agora, do capítulo 12, versículos 7, 8 e 9, nós vamos encontrar aqui algumas coisas que Abraão fazia que influenciou positivamente a sua descendência. A palavra do Senhor nos diz assim: Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: Darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abraão prosseguiu seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, aplica a tua santa palavra ao nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, ser inspirados por Ti a partir da Tua palavra. Que possamos, ó Deus, rever como tem sido o nosso relacionamento contigo. E que hoje, Pai, o Senhor nos inspire a mudarmos algumas ações, alguns sentimentos que temos nutrido. É no nome de Jesus que Te oramos. Amém. Meus amados irmãos, eu fico imaginando como era para Abraão esse cenário completamente novo. Ele, quando é desafiado por Deus, a Bíblia não fala antes disso sobre ninguém se relacionando com Deus ali na região onde ele estava. Ele é desafiado por Deus a deixar o seu pai e a sua parentela, uma parentela que tinha um relacionamento idólatra com outros deuses. Ele deixa aquele contexto e ele segue um Deus que se revelou a ele de maneira pessoal. E a partir daí tudo é novo. Quando nós temos uma experiência de conversão, normalmente nós entramos para uma igreja. É isso. A gente entra numa igreja e já tem todo um histórico, você já tem todo um caminho para trilhar. Você chega aqui, as pessoas falam, olha, você precisa de um PG, você precisa ir para a classe de batismo, você precisa aprender a ler a Bíblia, você precisa aprender a orar. E a gente vai aprendendo uma série de ferramentas que nos fazem ter um relacionamento melhor com Deus. Mas quando eu olho para Abraão, ele não teve nenhum tutor. Ele não tinha uma experiência de estar se convertendo a esse Deus e chegando num ambiente onde você já tinha tudo mastigado, todos os caminhos possíveis para você trilhar estabelecidos. Ele começou a desenvolver um relacionamento com Deus a partir do nada. Deus se revela a ele, vai dando algumas ordens e ele vai interagindo com esse Deus. Eu fico imaginando que desafio gigantesco. Porque eu hoje
tendo conhecimento da palavra, a Bíblia me orientando sobre o que eu devo fazer e alertando sobre o que eu não devo, mesmo assim eu cometo inúmeros equívocos, mesmo assim eu erro tanto, eu fico imaginando como não seria desafiador para esse camarada que estava literalmente tateando um caminho desconhecido, estava desbravando. Acho que por isso ele é chamado pai da fé. É a partir dele, da experiência dele com Deus, que nós fomos alcançados e começamos também a desenvolver a nossa vida com Deus. Esse texto que nós acabamos de ler é a segunda fala de Deus com ele. No primeiro momento, no comecinho do capítulo 12, Deus o chama para sair da sua terra, da sua parentela, diz que vai abençoá-lo, que vai mostrar uma terra nova. Mas a partir do versículo 7, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus se revela mais uma vez a ele e diz: olha, este lugar que você está, eu vou dar à sua descendência. E a partir desse momento, Abraão começa a fazer algumas coisas. E a primeira delas, o que nos diz o versículo 7, é o seguinte: e Abraão edificou ali um altar ao Senhor. Abraão edificou um altar ao Senhor. Se você for acompanhar toda a história de Abraão, você vai ver que inúmeras vezes ele constrói altares ao Senhor. Cada novo lugar que ele habitava, uma das primeiras coisas que ele fazia era construir ali um altar. Nesses 3 versículos que nós lemos, aparece ele construindo 2 altares. O primeiro altar na região que ele estava, e o segundo quando ele se muda para próximo a Betel. Se você for no capítulo 13, no versículo 18, você vai ver que mais uma vez ele constrói um altar ao Senhor. Se você for acompanhando toda a trajetória dele, é uma trajetória de construir altares. E um dos textos mais emblemáticos da vida de Abraão é aquele momento onde ele vai sacrificar o seu filho num altar. Provavelmente, próxima semana, o pastor Léo vai estar pregando nessa narrativa, né, sobre Abraão sacrificando ali a Deus, sendo provocado por Deus a sacrificar o seu próprio filho Isaque. Só que o que me chama a atenção é que em nenhum momento Deus solicitou a Abraão que fizesse isso. Em nenhum momento Deus chega para Abraão e fala: olha, Abraão, aonde quer que você for, construa um altar. Onde você for habitar, onde você for morar, faça ali um ambiente onde você possa me cultuar. Ele não faz isso em nenhum momento. Isso parte do próprio desejo de Abraão. Abraão tinha o desejo de cultuar a Deus. E esse desejo surgiu em seu coração sem ter sido solicitado, sem ter sido pedido a Abraão. Deus se revela a Abraão, e a partir desse momento, Abraão, em retribuição a esse relacionamento com Deus, começa a construir altares. Sabe, infelizmente, nos nossos dias, nós perdemos esse símbolo. Nós não entendemos mais o que seria um altar. Talvez porque nós vivemos uma experiência tão livre, temos de fato livre acesso a Deus. Para chegar ao Pai, você não precisa de uma liturgia, você não precisa de um piano, você não precisa de muita coisa, apenas falar com o Senhor. Apenas falar com o Senhor. E por essa ausência de símbolo, talvez, eu acho que nossa experiência de cultuar ao Senhor em outros ambientes que não seja um local de culto como a igreja, tem sido prejudicado. Sabe, o que me chama a atenção nesse contexto de Abraão é que ele entendia que onde quer que ele estivesse, onde quer que ele habitasse, o relacionamento dele com Deus deveria ser prioridade. Ele não se relacionava com Deus de acordo com as circunstâncias. Ele não se relacionava com Deus porque tinha um lugar físico para se relacionar. Eu sinto, o pastor Léo brincou aqui,
falando sobre essa nossa meia adoração, né? Eu iria além nesse quesito. Pode ser que eu esteja completamente errado, que isso nunca tenha acontecido com você. Mas sabe quando a gente só cultua Deus dia de domingo, durante 1h30, e durante a semana ele não faz nenhum sentido na nossa vida? Sabe quando a gente só consegue falar com Ele, interagir com Ele, quando a gente está aqui no nosso ambiente de culto, ou quando nós estamos, sei lá, fazendo uma refeição em casa? Mas em todos os outros lugares da nossa vida, Deus não me encontra um lugar. Isso não existia na vida de Abraão. Aonde quer que ele fosse, a ideia dele é que aonde ele estivesse, ali seria um local de adoração ao Senhor. Ele fazia da sua vida um estilo de adoração. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Tem uma canção que resolve essa minha crise com esse símbolo que é o altar. A canção diz: meu coração é o teu altar. Meu coração é o teu altar. O refrão da canção é: então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. A gente sabendo que o nosso coração é o altar do Senhor, a pergunta é: o que é que nós temos feito nesse altar? O altar era um local separado, consagrado para adoração ao Senhor. O altar era o local onde o indivíduo se dirigia a ele com toda a reverência, entendendo que aquilo ali era um símbolo da presença do próprio Deus. Deus resolveu imprimir o seu altar no nosso coração. Decidiu fazer morada no nosso coração. E hoje o nosso coração é esse lugar separado, consagrado. E a pergunta é muito simples: o seu coração é o altar do Senhor? O seu coração é esse local que você de fato não precisa de um ambiente físico, porque você entende que é a habitação do Senhor? Você consegue se relacionar com Ele diariamente por entender que Ele habita em você? Porque a sensação que eu tenho é que nós acabamos com os altares, mas nós não conseguimos fazer do nosso coração o altar do Senhor. Nós não conseguimos fazer da nossa vida uma vida separada ao Senhor. E isso é muito preocupante. Diante desse contexto, eu tenho algumas alternativas do porquê nós fazemos isso. Talvez seja porque o homem moderno setorizou a sua vida. Para simplificar a vida, ele pensa assim: eu tenho uma caixinha da família, eu tenho uma caixinha dos trabalhos, eu tenho a minha caixinha do lazer, eu tenho a minha caixinha dos amigos, e assim, eu tenho a minha caixinha da igreja. E aí, quando eu estou na igreja, eu estou aqui, e agora, quando eu saio e vou para um contexto familiar, já não tem mais caixinha de igreja, já não tem mais relacionamento com Deus. Sabe, essa forma de setorizar a vida faz com que a gente tenha uma sensação falsa. Porque Deus ou está em toda a nossa vida, ou Ele não está em lugar nenhum. Deus não é alguém que você pode colocar numa caixinha e dizer: domingo, 7h15 da noite, abrir a caixinha, Deus, agora você tem toda a liberdade durante 1h30. Que daqui que acabe o culto, eu ainda vou pegar o final do Fantástico, tem algumas coisas para eu fazer. Você tem 1h30. Vocês percebem isso? Faz algum sentido? Nessa relação de Abraão com Deus, a sua família foi contagiada. Se você for ver os seus filhos e netos, eles também têm hábitos de construírem altares ao Senhor. Eles pegam essa mesma ideia de fé de Abraão, de construir altar e de ter uma vida de espiritualidade com Deus, e por onde eles passam, eles vão construindo também altares ao Senhor. Isso me fala sobre a importância de construir altar não só para mim,
A primeira ideia que eu vejo nesse texto é que Abraão construiu um altar para viver a experiência dele com Deus. Mas como um desdobramento disso, a sua família foi influenciada a ter um relacionamento com Deus. Muitos filhos não querem ser servos do Senhor, porque o exemplo que eles têm em casa não condiz com o servo do Senhor. Sabe, muito cedo, ainda na adolescência, eu descobri que a minha espiritualidade, ela não diz respeito somente a mim. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 9, finalzinho do capítulo 9, versículo 27, ele vai dizer que ele esmurrava a própria carne, para que depois de ter pregado para alguns, ele mesmo não fosse achado em falta. Ele entendia que a vida dele com Deus era inspiração para todo um povo. A sua vida com Deus tem sido essa experiência onde as pessoas olham e dizem: caramba, essa vida me inspira. A forma como essa pessoa se relaciona com Deus, como ela fala com Deus, me inspira. O altar era algo visível. Não era só Abraão que usava aquele altar, e nem era só ele que via. Todas as pessoas, quando passavam ali, viam um altar edificado ao Senhor. Percebia que aquele lugar pertencia a alguém que era servo desse Senhor. A nossa casa tem sido esse lugar. As pessoas que convivem conosco, que entram e saem das nossas casas, nossos vizinhos, nossos amigos, entendem esse lugar como um local consagrado a Deus, um local que foi edificado ao Senhor. Abraão tinha essa intimidade com Deus que hoje nós admiramos e pregamos, mas isso foi construído de uma busca diária com Deus. Não foi um altar que ele edificou na sua vida, foram vários, foram diversos, não importava o local onde ele estivesse, não importava. As pesquisas com relação a jovens cristãos que entram na universidade são terríveis. O cenário é que praticamente 80% dos cristãos que entram numa universidade ou abandonam radicalmente sua fé, ou eles viram aquele tipo de cristão que não consegue relacionar a sua fé com a racionalidade acadêmica. Enfim, ficam completamente separados dessa espiritualidade saudável que a gente fala. Em torno de 80%. Aí a pergunta é, o que foi que aconteceu do ensino médio para a faculdade? A gente pode apontar um monte de coisa. Dependendo do seu viés político, então, a gente vai falar muita coisa. Mas sabe o que foi que mudou? De um local para o outro? Nada. Nada. O indivíduo não aprendeu que não é o ambiente que faz a sua espiritualidade, é a sua espiritualidade que transforma o ambiente. Sabe, eu não tenho nenhum medo de me relacionar em qualquer ambiente que seja, ou de mandar qualquer adolescente ou qualquer jovem que seja para qualquer lugar. Para qualquer lugar. E Cristo Jesus viveu assim. Com quem Jesus andava? Quais eram os locais e quem eram as pessoas que Jesus se relacionava? Publicanos, pecadores, prostitutas. Existiu alguém que teve uma espiritualidade mais profunda do que o próprio Cristo? Não. Porque não é o local que interfere na nossa espiritualidade. É a nossa espiritualidade que interfere no local. Só que a gente está sendo criado em redomas. O pai disse, se o meu filho estiver todos os dias na igreja, ele vai ser o mais crente de todos, porque na igreja ele não peca. Meus irmãos, se você conhecer os bastidores daqui da igreja, você vai ver que não é assim. Vai ver que não é assim. Sou pastor de adolescente, será que eu nunca peguei ninguém ficando aqui dentro da igreja? Será? A gente está falando de adolescente, né? Vou engrossar o caldo agora, vou falar bem sério. Quantas vezes eu não recebi denúncias de irmã aqui, dizendo que foram assediados por irmãos casados aqui dentro da igreja?
É o ambiente que interfere na nossa espiritualidade? Gente, esse lugar aqui não é santo, não. Esse púlpito não é um púlpito santo. Esse instrumento não é um instrumento santo. Aqui tem vidas que se consagram ao Senhor. Mas eu não preciso ser um gênio para dizer que não são todas. Preciso? O ambiente não deve interferir na nossa espiritualidade. E quando isso acontece, é porque nós vivemos uma espiritualidade falsa. Falsa. Aquele camarada que é crente na igreja, que consegue enganar a família, mas lá fora pinta e borda, esse não era Abraão. Por onde ele passava, a vida dele era de adoração ao Senhor. Simples assim. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Você entende que para ser salvo, para viver com o Senhor, é preciso ter uma espiritualidade genuína, sincera, verdadeira. Isso é óbvio. Todo mundo sabe que não pode enganar a Deus. A pergunta é: por que, meu amado irmão, você fica se enganando, vindo dominicalmente, e não vivendo aquilo que você sabe que precisa viver? Você está perdendo tempo. Você está perdendo sua vida. A minha oração é que você entenda isso e volte a ter uma espiritualidade sincera. Mas meio embalado no filme Tropa de Elite, quem sabe não é a hora de você pedir para sair. Não faz nenhum sentido ocupar lugares, ocupar cadeiras. Calvino falava sobre a existência de duas igrejas. Eu não sou calvinista, mas faz muito sentido o que ele falava. Ele dizia que existia uma igreja visível, que é essa aqui. A gente está vendo aqui todo mundo. Existe, na verdade, a igreja invisível, que são aqueles que são salvos, que estão aqui entre nós. A minha oração é que você faça parte das duas. Essa é a minha oração. E por que eu estou falando tudo isso? Os números mostram que o percentual de divórcio de cristãos é basicamente o mesmo de pessoas que não são cristãos. Basicamente o mesmo. Não tem diferença nenhuma. Os números apontam que gravidez na adolescência também não tem influência se você é cristão ou não é cristão. Drogas, crimes. Vai no presídio, pergunta o nome do pessoal. O nome do pessoal é qual? Tudo nome bíblico. Tudo de família crente. Você chegar lá, todo dia fala: eu fui crente. Qual é a conclusão lógica que a gente chega diante de um cenário como esse? É que o que a gente está fazendo enquanto igreja é, na verdade, um grande teatro. Porque se a gente vive uma espiritualidade que está reduzida a esse nosso momento litúrgico aqui, é uma espiritualidade vazia, não faz nenhum sentido. E não tem poder de transformar a tua descendência, a tua geração. Se você vive como um crente domingueiro, você não tem nenhuma autoridade para conduzir os teus filhos a uma vida de relacionamento com Deus. Nenhuma. Abraão tinha toda a autoridade porque ele se relacionava constantemente com Deus. A vida dele era envolvido com Deus. Por isso que a família dele é uma família amiga de Deus. Antes de querer
interceder por tua casa, que Deus transforme a cada parente teu, ora a Deus dizendo: Deus, faz do meu coração o teu altar de verdade. Transforma a minha vida para que minha espiritualidade seja verdadeira contigo. Deixa os outros de lado e vive a tua vida com Deus, porque isso vai ser contagiante. Naturalmente as outras pessoas vão ser alcançadas por ti. Só isso. É só isso que a gente precisa fazer. A gente fala sobre ter uma família amiga de Deus, comercial de margarina, ali aquela família toda bonitinha. Mas não é isso que Deus quer, não. O que Deus quer é o nosso coração, independente de onde estejamos. Sabe, quando você chegar no seu trabalho, você tem que ser um servo do Senhor lá. As pessoas têm que olhar para você e perceber que a forma como você faz negócios tem tudo a ver com Deus. As pessoas precisam, os teus vizinhos, olharem para a tua casa e dizer: rapaz, de fato esse pessoal aí serve ao Senhor. O camarada vai lá e tranca teu carro no teu apartamento. Gente, acontece tanta coisa em condomínio. E às vezes dá vergonha da gente dizer: é de lá da igreja. De lá da igreja. Eu moro num condomínio muito populoso aqui. Muitos irmãos da igreja moram lá. Eu faço o possível para não me relacionar com nenhum deles. Dizem que em casa a gente mostra quem realmente nós somos, né? Eu gosto da imagem de vocês aqui. Eu acho ela mais atraente, mais bonita aqui. Mais simpática. Essa experiência vivenciada por Abraão me chama muita atenção. Versículo 8, finalzinho dele. A palavra do Senhor vai nos dizer que não apenas ele constrói um altar, mas diz assim: também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Invocou o seu nome. Eu gosto muito dessa expressão. Sabe, quando nós invocamos o nome do nosso Deus, o nome do Senhor, nós podemos ter algumas certezas. O nome do Senhor tem poder. É através do nome do Senhor que portas se abrem, que grilhões são quebrados, que vidas são curadas, que demônios são expulsos. Tudo a partir do nome do Senhor. O nome dele. Abraão estava começando a entender quem era Deus. E quando ele invocava o nome do Senhor, ele estava reconhecendo que as portas que se abriam para ele, as terras que ele conquistava, a prosperidade que ele tinha, era a partir desse nome. Quando nós clamamos o nome de Jesus, as trevas são dissipadas. Tudo é transformado em nossa vida. Porque o nome de Jesus tem poder. Você tem invocado o nome do Senhor Jesus em tua casa? Você tem declarado que aquele lar pertence ao Senhor Jesus? Às vezes as pessoas me procuram para conversar sobre algumas aflições, algumas coisas. E é natural perguntarem o que fazer, como fazer. Gente, nós temos um nome que abre portas, que é sobre todo nome, que resolve qualquer dilema. Não existe nenhuma situação da nossa vida que esse nome não seja capaz de dar conta. É a partir da nossa fé no nome do Senhor que eu e você somos salvos. A palavra de Deus diz que aquele que crê no nome do Senhor, que confessar este nome, será salvo. Então eu queria que você fosse para a sua casa com 2 desafios muito simples, e um está interligado com o outro. O primeiro
de fazer da sua casa um altar ao Senhor, de fazer do seu trabalho um altar do Senhor. Aonde quer que você pisar, fazer daquele lugar um altar ao Senhor. Segundo desafio que eu tenho para você: aonde quer que você pisar a planta dos seus pés, você tem o dever de, como um cristão, de profetizar bênção sobre aquele lugar, de declarar o nome do Senhor Jesus naquele lugar e dizer: esse lugar pertence a ti, Senhor. Sabe quantas pessoas sofrendo à nossa volta e tudo que elas precisam é ter acesso a esse nome que liberta. E nós falamos sobre tudo, apresentamos tudo. Ontem eu estava balançando na rede da minha varanda, os vizinhos ali na piscina. Eu vi muita coisa. Não estava prestando atenção, não. Mas eles estavam falando sobre muita coisa. Dinheiro, inodê, falando de sexo, muitas coisas. E eu paro para pensar: poxa, já pensou se eles tivessem acesso a uma única palavra? Jesus. Tudo ganharia um novo significado. Tudo mudaria. Tudo mudaria. Abraão deixou um grande legado em sua família. O legado de construir altares e o legado de invocar o nome do Senhor. E esse legado foi mantido por seus descendentes, e até o dia de hoje nós somos influenciados pela espiritualidade de Abraão. A minha oração é que quando você cantar, que o seu coração é o altar do Senhor, isso não seja da boca para fora. Sabe, os altares eram usados como memoriais. O altar era um local físico onde as pessoas olhavam e diziam: Deus falou comigo aqui. Eu lembro do que Deus fez na minha vida aqui. O altar era um local onde as pessoas entregavam sacrifícios, onde as pessoas depositavam aquilo que tinham, quer seja dízimo, oferta ou sacrifícios, ou a própria vida. E para que o seu coração seja esse altar do Senhor, você precisa fazer com que ele tenha essas mesmas características. Que quando você sonde o seu coração, quando você examine, você lembre de tudo aquilo que o Senhor fez. Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 19, ele vai dizer assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No original ele está dizendo: eu quero colocar de volta no meu coração o que pode me dar esperança. Você precisa trazer à memória aquilo que Deus tem feito. Fazer do teu coração o teu altar é viver uma vida de gratidão, entendendo aquilo que Ele fez na tua história, olhando para a tua vida, para os teus pensamentos, para o teu coração e dizendo: Deus é o Deus da minha vida. Segundo, você precisa fazer do seu coração um lugar de entrega, um lugar de redenção, qual a palavra? Não vou conseguir falar, vou ter que trocar essa palavra, né? Rendição. Rendição. Obrigado. Por isso que é bom ter um coro aqui atrás de você, né? Um lugar de rendição, de entrega, de sacrifício. Quando você fizer isso, aí de fato o teu coração vai ser o altar do Senhor. E quando teu coração for o altar do Senhor, isso vai alcançar as outras pessoas da tua casa, da tua vizinhança, porque você vai ser o próprio local de culto. É só desse jeito que eu e você nos tornamos igreja. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Esse é o momento de você orar. Eu queria te convidar nesse movimento de oração a que você sondasse o seu coração
E tentar se identificar se de alguma forma você tem se distanciado dessa figura que a gente colocou aqui, que é Abraão. Se você tem setorizado sua vida, se você não está conseguindo viver uma espiritualidade dentro de casa, no trabalho, só consegue aqui, quem sabe esse não é o momento de você dizer: Deus, transforma o meu coração. Se os seus pensamentos têm te afastado do Senhor, chegou a hora de você chegar diante dele e dizer: Deus, muda os meus pensamentos. Ora ao Senhor dizendo: Deus, eu quero ter uma espiritualidade sincera, um relacionamento constante contigo, independente do local. Independente do local onde eu estiver. Se hoje você deseja fazer da sua vida um altar ao Senhor, porque você não tem como fazer como Abraão, construir altares em diversos lugares. Hoje o que o Senhor requer de você é a sua vida. Se você está disposto hoje a entregar o seu coração, dizendo: o meu coração é o teu altar, Senhor, faz dele tudo o que precisa. Eu queria orar por você. Por você que quer ter essa experiência. Talvez você já até levantou a mão, aceitou a Cristo como Senhor da sua vida, mas não tem conseguido viver essa experiência. E hoje deseja viver essa experiência de forma íntima. Crescer, desenvolver na fé. Eu quero orar por você. Mas antes de orar por você, eu queria que você repetisse uma oração de entrega comigo. Uma oração onde você vai estar colocando o teu coração diante do Senhor, dizendo: que meu coração seja o teu altar, Senhor. Se você deseja aceitá-lo como Senhor da sua vida, se reconciliar com Ele, viver essa experiência de uma maneira sincera e real, coloca de uma forma discreta a mão sobre o seu coração e repete comigo essa oração. Fala assim para o Senhor: Senhor Jesus, que o meu coração seja o teu altar, que a minha vida seja consagrada a ti, conduz os meus passos, independente do lugar onde eu estiver, e que a minha família, os meus amigos, as pessoas que me cercam, possam te enxergar a partir da minha vida. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Se você repetiu essa oração com sinceridade, não importa se você já aceitou a Jesus, se você está se reconciliando com Ele, não importa a sua situação. Eu quero abençoar essa sua decisão. Eu quero orar por você. Se você repetiu com sinceridade essa oração, faz um sinal com a tua mão que eu gostaria de orar por você. Alguém nesse lugar? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, pode baixar, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar de pé. Nós iremos adorar o Senhor com uma canção agora. Muitas pessoas levantaram suas mãos. A maioria dessas pessoas, eu tenho um relacionamento. Eu sei que são servos do Senhor. E eu sei o que elas estão dizendo é: eu quero mais. Eu quero ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Então, sem nenhum constrangimento, vamos fazer simbolicamente desse lugar um altar ao Senhor. Sai do teu lugar entregando tua vida plenamente ao Senhor, dizendo: Deus, está aqui. Aquilo que eu fiz em oração, levantando minha mão, quero fazer agora. Enquanto adoramos ao Senhor, você que levantou a mão, não se envergonha não. Sai do seu lugar e vem aqui à frente dizendo: Deus, está aqui a minha vida. Está aqui a minha vida. Pode chegar.
Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, para reconhecer o Teu senhorio sobre nossas vidas, para declarar para todo mundo que a nossa vida pertence ao Senhor. Nesse momento, Deus, nós estamos fazendo do nosso coração, da nossa existência, o Teu altar. Estamos dizendo, Deus, que queremos consagração, queremos separação, Pai. Deus, assim como o Senhor fazia no Antigo Testamento, quando as pessoas apresentavam diante de Ti um sacrifício, e esse sacrifício subia como aroma suave às Tuas narinas, que o Senhor receba nessa hora a nossa entrega, a nossa rendição a Ti, como oferta agradável ao Senhor. Pai querido, nós não queremos viver na mesmice. Nós entendemos que o Teu nome tem poder para transformar a nossa vida. Nós entendemos que o Teu nome, Pai, está sobre todo nome, e que foi através dele que nós tivemos livre acesso ao nosso Pai. E nós queremos, ó Deus, nos aprofundar em Ti. Pai querido, que nenhum lugar seja capaz de nos distanciar de Ti. Que o nosso ambiente de trabalho, por mais corrupto, por mais perverso que seja, que esse seja um local, Pai, onde a Tua glória seja manifestada através da nossa vida. Eu apresento diante de Ti a nossa casa, a nossa família, Deus. Quantos de nós aqui tem vivido, Pai, conflitos, intrigas, brigas? E o que eu te peço nessa hora é que o Senhor ocupe, Pai, toda a nossa casa, que os Teus anjos estejam acampados naquele lugar, Senhor, e que o Teu Santo Espírito fale com liberdade em cada coração, Deus, que a nossa casa seja um lugar consagrado a Ti. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada vida nesse momento, que saiu do seu lugar para viver um momento de intimidade contigo maior, mas que estão envolvidas, enroladas com situações, ó Deus, que tem roubado elas de Ti. Eu declaro agora no nome de Jesus que todas as cadeias sejam libertas, que tudo aquilo que aprisionam essas vidas, ó Pai, caia por terra no nome de Jesus, e que eles tenham liberdade, Pai, para Te servir. É no nome de Jesus, Pai, que nós Te invocamos, porque cremos, ó Pai, que o Senhor está com seus ouvidos abertos e com suas mãos estendidas para nos abençoar. Que as nossas casas sejam conhecidas como casas de famílias que são amigas do Senhor. É no nome de Jesus que nós te oramos, Pai. Amém.